Você já entrou em um lugar onde tudo parecia caro demais, perfeito demais. Até as pessoas pareciam escolhidas a dedo? Essa história começa em um restaurante assim, um daqueles lugares onde cada detalhe é pensado, desde a luz suave até a forma como o garçom segura o prato. Mas naquele dia, não era só mais um jantar. Era um teste. E antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo essa história? Eu gosto de imaginar cada pessoa que está aqui comigo, vivendo esse momento. E se você gosta de histórias que fazem a gente refletir, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias assim. Agora fica comigo, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga as pessoas. O restaurante estava cheio. Conversas baixas. Taças sendo servidas. Um clima elegante no ar. Foi quando a porta principal se abriu e ele entrou. Ricardo, um homem rico. Muito rico. Daqueles que andam como se o mundo devesse alguma coisa a eles. Relógio caro. Terno impecável. Olhar carregado de superioridade. Ele nem olhou ao redor com curiosidade. Olhou com julgamento. Vamos ver se esse lugar é tudo isso mesmo. Ele murmurou enquanto caminhava. Ricardo se sentou à mesa. Nem esperou muito. Já começou a bater levemente os dedos na mesa. Impaciente, como se o tempo dele fosse mais importante que o de qualquer outra pessoa ali. Atendimento demorado, hein? Ele comentou alto o suficiente para quem estivesse perto ouvir. Algumas pessoas olharam de canto, mas logo desviaram. Ninguém queria confusão. Foi então que ela apareceu. Uma jovem simples, uniforme impecável, postura tranquila. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Calmo, seguro, quase observador demais. Boa noite, senhor, seja bem-vindo. Ela disse com educação. Ricardo nem respondeu de imediato. Pegou o cardápio, folheou sem muito interesse. Espero que pelo menos a comida compense a demora. Ele disse seco. A garçonete manteve a calma. Eu vou fazer o possível para que o senhor tenha uma boa experiência. A resposta foi simples, mas havia algo ali que ele não percebeu. Você sabe me recomendar alguma coisa? Ou só serve o que mandam? Ricardo perguntou com um leve tom de deboche. Ela olhou para ele por um segundo, sem perder a postura, sem se alterar. Posso recomendar sim, senhor. Depende do tipo de experiência que o senhor procura. Ricardo soltou um pequeno riso. Experiência? Eu quero comida boa, só isso. Ela anotou calmamente. Perfeito, vou cuidar disso. E saiu, sem pressa, sem reação, mas observando. Ricardo não sabia, mas aquele restaurante não era apenas um restaurante. Era um lugar onde cada cliente era observado. Cada atitude, cada palavra, cada gesto. Porque ali, o que importava não era só quanto a pessoa podia pagar, mas quem ela realmente era. Minutos depois, a garçonete voltou com a bebida. Serviu com cuidado, mas Ricardo já estava pronto para mais uma. Demorou mais do que deveria. Ele disse, peço desculpas, senhor. Ela respondeu com calma. Ele pegou o copo, olhou por um instante e disse, você sabe pelo menos servir direito ou aprendeu hoje? Algumas mesas ao redor ficaram em silêncio. O clima mudou levemente, mas a garçonete continuou firme. Estou aqui para garantir que o senhor seja bem atendido. Ricardo observou ela por um momento. Havia algo estranho. Ela não reagia, não se irritava, não se diminuía. Aquilo incomodou ele, porque ele estava acostumado a ver as pessoas se encolherem. Mas ela, não. Ele achava que estava no controle. Achava que era só mais um cliente, em um lugar caro. Mas a verdade era outra. E aquela garçonete não estava ali por acaso. E o que vai acontecer a seguir vai mostrar algo que ele nunca imaginou viver. O restaurante continuava elegante como sempre. Conversas suaves, talheres bem posicionados, música baixa preenchendo o ambiente. Mas na mesa de Ricardo, o clima era outro. Ali não havia leveza, só impaciência. Ele olhava ao redor, observando outros clientes sendo atendidos. Alguns rindo, outros conversando tranquilamente. E aquilo parecia irritar ainda mais. Curioso, ele murmurou. Todo mundo sendo bem tratado, menos eu. Mas no fundo, não era isso. Ele estava sendo atendido como todos. A diferença era a forma como ele enxergava. A jovem voltou com a entrada. Movimentos precisos.
Postura tranquila. Colocou o prato com cuidado na mesa. Entrada do senhor. Espero que goste. Ricardo nem agradeceu. Olhou o prato. Analisou como se estivesse procurando defeito. Isso aqui é pequeno demais, ele disse. Vocês chamam isso de prato em um restaurante desse nível? Ela manteve a expressão serena. É uma entrada, senhor. O prato principal vem em seguida. Ele soltou um riso irônico. Espero que venha algo melhor então, porque até agora ele nem terminou a frase. Mas o desprezo ficou claro. Dessa vez, algumas pessoas nas mesas próximas começaram a notar. Um casal trocou olhares. Um senhor mais velho franziu a testa discretamente. Porque uma coisa é exigir qualidade, outra é desrespeitar. E aquilo já estava passando do ponto. A garçonete se afastou mais uma vez. Mas antes de sair completamente, olhou rapidamente para um canto do restaurante. Quase imperceptível. Um dos gerentes, que observava tudo de longe, fez um leve sinal com a cabeça. Como se dissesse, continua. Sim, aquilo ainda era um teste. E Ricardo estava indo exatamente na direção errada. Quando o prato principal chegou, Ricardo já estava com a paciência no limite. Finalmente, ele disse. A garçonete colocou o prato. Tudo impecável. Visual perfeito. Cheiro marcante. Mas ele nem esperou. Demorou mais do que deveria, de novo. Peço desculpas pelo tempo, senhor. Ela respondeu, sempre calma, sempre no mesmo tom. Ricardo pegou os talheres. Experimentou um pedaço. Mastigou lentamente. Fez uma expressão pensativa. E então soltou. Dá pro gasto? A garçonete permaneceu ali, esperando. Profissional. Então ele continuou. Mas me diz uma coisa. Você entende de comida mesmo? Ou só repete o que te mandam falar? Silêncio. Agora mais pesado. Ela olhou para ele. Por um segundo, o olhar dela mudou levemente. Não de raiva, mas de certeza. Entendo o suficiente para saber quando alguém não está aqui pela comida. Ela respondeu. Ricardo levantou levemente as sobrancelhas, surpreso. Não pela frase em si, mas pelo jeito. Eu tô aqui pelo que então? Ele perguntou com um leve sorriso de desafio. Ela respondeu com calma. Algumas pessoas vêm pela experiência. Pequena pausa. Outras vêm para mostrar quem são. O clima mudou. De novo. Ricardo encostou na cadeira, observando ela com mais atenção agora, como se estivesse tentando entender, porque aquela não era uma garçonete comum. Ela não se diminuía, não se alterava, não reagia como ele esperava. E isso mexeu com o ego dele. Olha, ele disse agora com um tom mais firme. Você devia tomar cuidado com a forma que fala com o cliente. Ela manteve a postura. E o senhor, com a forma que trata as pessoas. Silêncio. Total. Agora, não era mais só um jantar, era um confronto. E Ricardo, sem perceber, estava prestes a ultrapassar um limite que não teria volta. E o que acontece a seguir vai virar completamente o jogo. O silêncio na mesa de Ricardo ficou diferente. Já não era só desconforto. Era tensão de verdade, daquelas que fazem até quem está ao redor parar de conversar por alguns segundos. Ricardo apoiou os braços na mesa, olhando diretamente para a garçonete, agora com mais atenção, como se estivesse tentando entender quem ela realmente era. Você acha que pode falar assim comigo? Ele disse em um tom mais baixo, mas carregado. Ela não recuou. Não mudou a postura. Eu estou apenas respondendo da mesma forma que estou sendo tratada, senhor. A resposta foi calma, mas firme. Isso atingiu exatamente onde mais doía. O ego dele. Ricardo soltou uma leve risada. Daquelas que não tem humor nenhum. Você tem sorte de eu não chamar o gerente agora. Ele se inclinou um pouco para frente. Em qualquer outro lugar, você já teria sido demitida. Algumas pessoas ao redor agora observavam sem disfarçar, porque aquilo já tinha passado do limite. Mas ela continuava tranquila. Se o senhor quiser chamar o gerente, pode chamar. Ela disse, sem medo, sem pressa. Aquilo pegou Ricardo de surpresa. Ele se recostou na cadeira novamente, pensativo por um segundo, porque aquilo não fazia sentido. Nenhum funcionário comum reage assim. Mas ainda assim, o orgulho falou mais alto. Eu não vou chamar gerente nenhum, ele disse. Eu só quero terminar meu jantar sem incompetência. Ela assentiu levemente. Perfeito.
Vou garantir que o restante da experiência seja esclarecedor. A palavra ficou no ar. Esclarecedor. Ricardo franziu a testa, mas não comentou. Agora já não era só uma mesa. Era o ambiente inteiro, que começava a sentir. O gerente lá no fundo continuava atento. Outros funcionários também, mas ninguém interferia, porque aquilo ainda fazia parte do processo. E Ricardo continuava sem perceber. Alguns minutos se passaram. O clima deu uma leve quebrada. Um casal na mesa ao lado começou a rir de algo. O som da música ficou um pouco mais perceptível. E, por um instante, parecia que tudo voltaria ao normal. A garçonete voltou com a sobremesa. Com a mesma calma de sempre. Sobremesa da casa, né? Ela disse. Por conta do restaurante? Ricardo olhou, dessa vez, sem crítica imediata. Isso é tentativa de compensar o atendimento? Ele perguntou, mas o tom já não era tão agressivo quanto antes. Ela respondeu com leveza. Não, é só parte da experiência. E pela primeira vez, um pequeno silêncio diferente aconteceu. Ricardo pegou a colher, experimentou, e dessa vez, não reclamou. Ele olhou para a sobremesa, depois para ela. Isso aqui tá bom, ele disse quase sem perceber. Ela apenas assentiu. Eu fico feliz. Mas havia algo diferente agora. Uma pequena quebra, uma pequena dúvida, começando a surgir dentro dele. Ela então ficou ali, por um segundo a mais, observando. Posso te fazer uma pergunta, senhor? Ela disse. Ricardo levantou o olhar. Depende. Ela respirou leve. Se tudo estivesse perfeito aqui hoje... Pequena pausa. O senhor trataria as pessoas de forma diferente? Silêncio. A pergunta não era sobre comida. Não era sobre serviço. Ricardo não respondeu na hora. Ficou olhando para ela, como se estivesse sendo colocado contra a parede pela primeira vez. Porque ninguém ali tinha coragem de falar assim com ele, mas ela tinha. E naquele momento, sem perceber, ele já não estava mais no controle da situação. E o que vem a seguir vai revelar algo que ele nunca imaginou. E vai mudar completamente o rumo dessa história. O silêncio depois da pergunta dela não era comum. Era daqueles que fazem a pessoa olhar para dentro, mesmo sem querer. Ricardo ficou com a colher parada no ar por alguns segundos. A pergunta ainda ecoava. Se tudo estivesse perfeito, você trataria as pessoas diferente? Ele desviou o olhar, tentando manter a postura. Isso não tem nada a ver com o serviço. Ele respondeu seco, mas já não era a mesma firmeza. Ela apenas assentiu levemente, como se já esperasse essa resposta. Ricardo voltou a olhar a sobremesa, mas agora, sem aquele ar de superioridade. Pela primeira vez, ele parecia desconfortável, porque a pergunta não tinha resposta fácil. E no fundo, ele sabia disso. Mas o orgulho ainda falava mais alto. Olha, ele disse respirando fundo, eu só exijo o que é justo pelo que eu pago. Ela respondeu com calma. Justo, para quem? Outra vez, silêncio. Agora, já não era só a mesa deles. O restaurante inteiro parecia mais atento. Não por curiosidade vazia, mas porque algo diferente estava acontecendo ali. O gerente observava, alguns clientes também, mas ninguém interrompia. Porque agora, não era mais só um atendimento. Era uma lição acontecendo ao vivo. Ricardo respirou fundo, visivelmente incomodado. Você está indo longe demais, como ele disse. Você é só uma funcionária. A frase saiu automática, carregada de hábito, de quem sempre falou assim. Mas dessa vez, o efeito foi diferente. Ela não reagiu com submissão, não abaixou a cabeça, não se explicou. Ela apenas sorriu levemente. E aquele sorriso não era de ironia. Era de certeza. Talvez seja esse o problema, ela disse. Ricardo franziu a testa. Que problema? Ela deu um pequeno passo para trás, agora com uma postura ainda mais firme. O senhor ainda acha que sabe quem está à sua frente. O coração de Ricardo deu um leve aperto, sem motivo claro. Mas algo ali não encaixava mais. Ela fez um gesto discreto com a mão. Imediatamente, o gerente começou a caminhar em direção à mesa, mas não veio com expressão de cobrança, nem de preocupação. Veio com respeito. Parou ao lado dela, levemente inclinado. A senhora deseja continuar? Ou prefere encerrar por aqui? Ele perguntou. Silêncio. Total. Ricardo arregalou os olhos. A senhora?
A mente dele tentou processar, mas não conseguiu. De imediato, ela olhou rapidamente ao redor. Depois voltou o olhar para Ricardo. Agora, sem nenhuma dúvida, sem nenhum disfarce. Acho que já foi suficiente por hoje, ela disse. A voz era a mesma, mas a presença era completamente diferente. Mais firme, mais segura, dominante. Ricardo se levantou lentamente da cadeira. Confuso. Seus que está acontecendo aqui? Ele perguntou. O gerente respondeu com respeito. O senhor acabou de participar de uma avaliação interna do restaurante. O mundo de Ricardo pareceu dar uma leve travada. Avaliação? Ele repetiu. Ela completou. Nós observamos como nossos clientes tratam nossos funcionários. Pequena pausa. Porque para nós, isso importa mais do que qualquer conta paga no final. O olhar de Ricardo mudou. Totalmente. Agora não havia arrogância. Não havia controle. Só percepção. Ele olhou ao redor. Algumas pessoas ainda observavam discretamente. E pela primeira vez, ele não se sentiu superior naquele lugar. Se sentiu exposto. Ele voltou o olhar para ela, tentando encontrar palavras. Mas não era fácil. Porque naquele momento, ele entendeu. Não era sobre comida. Não era sobre serviço. Era sobre quem ele tinha sido, do início ao fim. E o que acontece a seguir vai definir se ele continua sendo o mesmo homem, ou se esse momento vai mudar algo dentro dele. O restaurante parecia mais quieto, mas não porque ninguém falava, e sim porque aquele momento tinha mudado tudo. Ricardo continuava de pé, sem reação, sem saber exatamente o que dizer. Ele olhou para a mesa, depois para ela, depois ao redor. E pela primeira vez, não havia orgulho, só vergonha. Então, ele começou com a voz mais baixa. Isso tudo foi um teste? Ela assentiu levemente. Sim. Pequena pausa. Mas não foi só um teste de cliente. Foi um teste de caráter. A frase não foi dita com arrogância, nem com raiva. Foi dita com verdade. E isso pesou ainda mais. Ricardo passou a mão no rosto. Respirou fundo. Eu não sabia, ele disse. Ela respondeu calma. Esse é exatamente o ponto. Silêncio. Porque agora não havia desculpa que resolvesse. Ele puxou a cadeira e sentou novamente. Dessa vez, diferente. Mais baixo. Mais quieto. Mais humano. Eu exagerei. Ele admitiu. Foi simples, mas foi real. E aquilo já era algo que ele não fazia há muito tempo. Ela observou por alguns segundos, sem pressa. Sabe, ela disse, o dinheiro pode comprar muita coisa. Pequena pausa. Mas ele também revela quem a pessoa escolhe ser. Ricardo abaixou o olhar. Porque agora, ele entendeu. Ele levantou novamente, mas dessa vez sem pressa. Eu posso recomeçar? Ele perguntou. A pergunta foi sincera. Sem ego, sem máscara. Ela deu um leve sorriso. Todo mundo pode. Mas antes de sair, ela completou. Só não esqueça de quem você foi hoje. Ricardo caminhou em direção à saída, mas não era o mesmo homem que entrou ali. O terno era o mesmo. O dinheiro, também. Mas a postura, não. E pela primeira vez, talvez ele tivesse entendido algo que nunca tinha aprendido. Respeito não se compra, se demonstra. Quantas vezes alguém trata bem, só quem pode oferecer algo em troca, e ignora. Quem só merece respeito? No fim, não é sobre quanto você tem. É sobre como você trata quem não pode te dar nada.